Era uma tarde, eu estava em casa, eu ouvi bater na porta. Quando eu abri, era uma pessoa que eu já tinha tido um relacionamento. Ela veio pra cima de mim e ela veio com uma faca na mão. E naquele momento eu pensei, com certeza agora eu vou morrer. Eu nunca tive um relacionamento com a minha mãe, né? Nunca tive um relacionamento de mãe e filha. Meu pai, ele faleceu, eu era bebê, entre 3 e 4 anos de idade. E eu já não tinha o pai e também não tinha minha mãe. E a minha mãe, ela me teve muito nova, então ela não sabia cuidar, né, de uma criança. E eu, desde o início, eu morei com a minha avó. Eu lembro que mesmo criança, né, eu senti essa ausência, porque por mais que a minha avó me amasse, ela não tinha como suprir essa falta de amor que eu te faltou, né, do pai e da mãe. E aí eu conheci uma pessoa, com 19 anos eu saí de casa, e eu fui morar com essa pessoa. E no início foi bom, relativamente foi bom, mas o tempo foi passando e não foi muito tempo, né, foi pouco tempo, a gente já começou com brigas, com problemas financeiro. E aí foi nesse período que eu me envolvi entrei no mundo da prostituição. Uma pessoa me fez uma proposta e falou que ali eu ia ganhar muito dinheiro, porque a gente estava numa situação de falência mesmo, né. A gente pagava aluguel, a gente tinha as contas para pagar. E eu pensei que ia ser só um período. Só que não foi só um período, porque isso até se tornou parte da minha vida. Era como se fosse um vício. Fiquei dependente da prostituição. Porque no início era, é só um período, eu vou juntar um dinheiro. Só que isso foi passando e eu não conseguia mais sair daquela situação. E aí ele descobriu, nós tivemos algumas brigas. E aí foi aonde que eu decidi colocar um ponto final. Porque eu não queria sair da vida que eu estava, né, porque eu tinha status, eu tinha uma boa renda financeira. Na verdade, eu não queria nem largar dele, eu queria ter essas 2 vidas, né. Os homens olhavam pra mim, eu me sentia valorizada, e o financeiro era alto, eu tinha esse ganho financeiro. Então pra mim era, assim, vamos dizer, o melhor dos 2 mundos que eu tinha ali naquele momento. E ele se revoltou ao ponto dele invadir a minha casa, e ele veio pra cima de mim com uma faca, e ali ele abusou, né, ele falou, que ele ia me matar, que ele queria ficar comigo, e que ele não aceitava. No momento ali do abuso, eu vi é como se eu tivesse tendo uma oportunidade de acabar com aquilo que estava dentro de mim, que era um sofrimento muito grande. E aí eu lembro de ter falado pra ele: me mata", porque era o que eu queria, né. Eu não tinha coragem de tirar minha vida, mas se ele me matasse, pra mim ele estaria fazendo um favor mesmo, porque era o que eu queria. Eu queria, eh, tirar aquela tristeza. Depois disso, eu fiquei dias trancada dentro de casa, porque eu tive medo de sair, vergonha, e a minha mãe veio e me tirou dali. Passei uns dias ali morando com a minha avó, só que o dinheiro foi acabando. Os homens entravam em contato comigo, querendo marcar para fazer programa, e era algo que já estava muito dentro de mim, era como se fosse quase um vício. Eu fui lá e marquei. Aí comecei a voltar. Eu realmente entrei de cabeça, então eu investi nisso, né. E aí eu só fazia tudo isso à base de bebida, o que antes para mim era abominável, né. Eu não bebia, eu nunca usei droga, só que ali eu comecei. E aí eu me tornei uma alcoólatra ali. E eu lembro de várias vezes de eu ir tomar banho e eu não conseguir, me tocar, porque eu me sentia muito suja. Porque em uma noite eu ficava com muitos homens. Eu lembro de ter ficado com 10, 12 homens numa noite. Isso quando a gente, isso quando eu ficava com mais de um junto. Então quando tudo acabava, eu voltava à realidade, né, a realidade da tristeza, da dor, e quando eu ia tomar banho eu não conseguia nem me tocar. E nesse mundo de prostituição, né, de alto padrão, né, todas as vezes que tinham festas,
tanto de amigos quanto de familiares, eu era sempre chamada. Eu lembro de situações, eu estar chegando, né, na casa, às vezes, da minha avó, e aí alguém fala: "Ah, a prima rica chegou", porque era eu que estava sempre ali, proporcionando um momento bom ali, financeiramente falando, e eu falava: "Quanto que é?". "Eu pago", por conta dessa vida que eu levava. Em determinado momento, que eu já estava me sentindo cansada, então eu decidi mudar sozinha. Falei: "Não, eu vou sair dessa vida e eu vou procurar um emprego normal". Só que eu não consegui logo de início, porque era algo que estava já dentro de mim, né. Foram alguns anos de prostituição, alguns anos nessa vida. E por mais que eu estivesse trabalhando, eu ainda tinha alguns atendimentos de clientes. Mas nessas voltas para casa, algumas vezes eu passava em frente da Igreja Universal. Todas as vezes que eu passava, eu colocava dentro de mim: "Não, hoje eu vou para a igreja", né. Eu vou para a igreja, mas eu não conseguia, eu não tinha força. Em certo momento eu senti raiva e mágoa de Deus, porque tudo aquilo estava acontecendo, porque meu intuito sempre foi ter uma família, né, queria ser feliz, queria ter uma família, queria ser amada pela minha família, né, queria ter tido meu pai comigo. Chegou um dia que eu fui, e chegando ali, né, naquela reunião, né, que eu participei, ao final da reunião, eu fui abordada, né, e era o pastor da igreja. E ele falou pra mim, ele falou assim: "Tudo isso que tá dentro de você pode um dia não estar mais, né, porque Deus, ele tem uma nova vida, ele quer te dar uma nova vida, né, mas você precisa se render a ele, de fato abandonar tudo que você já faz". Então, ele foi me orientando nas reuniões, principalmente nas reuniões de domingo, de quarta-feira, eu fui aprendendo a importância do que era Deus, né, que Deus era pai, que Deus ele queria me dar o melhor, que ele queria me tirar daquela situação. Então eu adquiri uma Bíblia, aonde tudo que ele falava eu ia conferindo. Eu lembro de chegar na igreja, colocar a mão no altar e pedir perdão para Deus. E aí ele falou pra mim: "Como que eu vou te perdoar sendo que você não perdoa?". Porque eu ainda tinha mágoa da minha mãe. Lá no fundo eu ainda guardava mágoa dela por tudo que eu tinha passado, né. Pelo fato de eu não ter tido isso, esse amor de mãe, esse carinho, essa atenção, eu ainda culpava ela. Então eu tomei uma decisão. Foi quando eu perdoei a minha mãe e eu decidi, me batizar nas águas. Eu lembro que uma vez eu estava buscando, o pastor chamou a gente na frente do altar e o pastor falou assim: "Fala pra Deus que você ama ele, que você sabe quem é ele". Eu falei: "Meu Deus, como que eu vou falar isso? Como que eu vou falar que eu amo alguém que eu não conheço? Eu já me entreguei, batizei nas águas, eu não tenho teu espírito, né". E aí foi naquele domingo, eu saí decidida de casa. Quando eu estava no final pra acabar na busca, era como se eu estivesse sozinha dentro da igreja. Eu lembro, foi nítido, era como se eu estivesse sozinha dentro da igreja, como se eu estivesse sozinha buscando a Deus ali. E ali eu fui selada com o Espírito Santo. Ali, eh, Deus ele falou pra mim: "Você não tá sozinha mais. Eu tô com você". E eu vi que Deus ele era comigo. Ele falou: "Eu sou com você, você é minha filha", né. Aquele pai que você não teve, eu vou ser. Todo aquele amor que eu buscava, o Espírito Santo naquele momento selou. E ali eu tive a segurança, né, de ter Deus dentro de mim, de ter um pai. Ali eu tive paz. Eu não sorria. Eu não sorri, eu tive alegria, e não foi só aquele momento, dentro de mim, eu me sentia feliz, eu me sentia leve, eu me sentia alegre, em paz. E para quem um dia se sentia suja, né, eu não conseguia me tocar, me olhar no espelho, para quem se sentia suja, hoje eu sou uma nova mulher. O Espírito Santo me fez uma pessoa pura, limpa, ele limpou, ele apagou tudo aquilo, tudo, todo o sentimento, todo o ressentimento, tudo que um dia eu fiz de errado, ele apagou. E hoje contando, né, minha história, contando tudo que eu passei, é como se eu estivesse falando de outra pessoa, porque é como se eu não tivesse vivido aquilo. Deus ele apagou. Então é como se eu nunca tivesse vivido aquela vida. Hoje eu sou livre, né? De fato, eu sou livre, sou limpa. Minha consciência é uma consciência limpa. Hoje, o que antes eu não tinha de um bom relacionamento com a minha mãe, eu não conseguia olhar no olho dela, hoje, se deixar, eu tô sempre com ela.
Hoje, o meu corpo ele é templo do Espírito Santo. Hoje, Deus, de fato, ele me faz uma nova criatura. A minha vida é pautada na eternidade. Eu olho para a eternidade, que a gente venha olhar para os céus, guardando a palavra de salvação.